Bem-vindos de volta à segunda parte do programa Mercados em Ação. Vamos agora aos mapas e gráficos da semana com o Marco Silva, onde vamos ter em destaque os setores do retalho e da saúde, a China, o S&P 500, o Eurodólar e o Brent. Marco? Obrigado, André. A semana passada foi de alguma consolidação negativa em Wall Street, mas com muita disparidade. Portanto, não foi um movimento claramente igual. Portanto, temos, por exemplo, aqui mesmo nas tecnológicas, subidas da Apple, enquanto a Microsoft teve uma correção. O setor da saúde, claramente, com um bom comportamento. Contrariamente aos restantes, e de resto, nada de muito evidente, a não ser aqui alguma tendência positiva do setor retalhista, e eventualmente já a prever aqui alguns dados positivos da, 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 da- da época de retalho que se vai iniciar. Em relação ao resto do mundo, Brasil no vermelho, China no positivo, concretamente Alibaba, IGD.com e Baidu, com variações bastante significativas. Portanto, aqui o mercado chinês a normalizar depois de alguma instabilidade, com quedas fortes e depois com subidas também bastante fortes. Em relação ao mercado em geral, nada de muito relevante. Como disse, foi uma semana de consolidação com vermelho, mas muito pouco. Portanto, depois da forte subida da semana anterior, de realçar aqui a prata e o ouro, que tiveram uma ligeira retração, mas de resto nada de especial. Em relação aos gráficos, começamos aqui pelo S&P 500. Este é um gráfico que eu já tenho vindo a trazer aqui. E reparem que o S&P 500 em agosto tocou nesta linha amarela superior, depois de ter tocado nesta linha ligeiramente alaranjada cá em baixo, portanto, esta rosa, e depois veio tocar na sua inversa na parte superior e cedeu um pouco. Depois veio até à linha verde e encontrou resistência de novo nesta linha amarela. Portanto, esta é uma zona de resistência. É muito comum, através deste padrão que é o Pitchfork, haver aqui testes em linhas similares, depois de uma retração, ir lá tocar na mesma linha onde tocou anteriormente, e vamos ver se será realmente um ponto de resistência de médio e longo prazo. Para já, os indicadores dizem que sim, mas é preciso esperar mais alguns dias para termos essa confirmação. Em relação ao euro-dólar, como referi, atingiu o objetivo para este Head and Shoulders invertido, que está aqui nesta linha laranja escura, aliás, amarelo escuro, e agora está a corrigir ligeiramente. Não significa que vá corrigir muito, até porque o stocástico dá aqui algumas indicações de poder ter a possibilidade de mais uma onda ascendente e depois então talvez corrigir mais. Mas para já está aqui num patamar de consolidação. Por fim, o Brent que eu referi a semana passada que poderia fazer um Head and Shoulders invertido, mas não conseguiu aguentar aqui esta linha dourada. E portanto agora está a corrigir com alguma intensidade, e agora esta linha de tendência será a zona de resistência. Portanto, será difícil ultrapassar para já esta linha e poderemos ter aqui mais quedas, talvez a testar os mínimos dos $82, e o que invalidaria isso seria, por exemplo, haver uma quebra desta linha alguns dias de forma consecutiva. E é tudo, André, é para esta semana. Obrigado, Marco. E Nuno, olhando agora para o preço do Brent, que está em mínimos de 2 meses, isto depois da China recuar na sua política de desconfinamento devido às mortes por Covid, como é que olhas para o preço do petróleo e qual será a sua evolução até ao final deste ano? Nós até tínhamos alguma expectativa que esta semana fosse diferente, porque paralelamente àquele dado estatístico da inflação ter sido mais baixo nos Estados Unidos, o que aliviou aqui alguma pressão, haveria dois fatores que poderiam trazer alguma dinâmica ao mercado. Um era a diminuição das restrição de Covid na China, portanto, aumentar a atividade económica na China, e o outro era
depois das eleições midterm nos Estados Unidos, haver menos pressão do Fundo Estratégico de Petróleo dos Estados Unidos, que têm vendido muito petróleo ao longo do ano, como uma maneira de tentar controlar o preço na bomba. Isso não aconteceu, portanto, nenhum destes fatores tem sido preponderante no preço do petróleo e na última semana ele baixou. Mas, na verdade, temos alguma expectativa que o custo da energia continue muito elevado, pelo menos durante o inverno. Portanto, o que nós temos aqui, e se compararmos também com o gás natural, houve algumas boas notícias ao nível da temperatura média nos próximos tempos na Europa, o que vai trazer menos pressão sobre os recursos energéticos, mas a nível industrial a pressão mantém-se e vai ser elevada. E, portanto, temos alguma pressão ascendente para que, em termos de dinâmica de procura e de oferta, possa existir mais procura, até porque o cartel da OPEC não tem mostrado grande vontade de baixar os preços de petróleo, portanto, produzir mais para baixar os preços de petróleo. Portanto, nesse aspecto, nós acreditamos que no médio prazo vai haver aqui uma procura que vai levar o preço a subir no Brent. Nuno, e achas que o euro-dólar tem aqui mais espaço para valorizar depois de ter sido criada esta sensação que a disparidade entre as políticas monetárias dos dois bancos não deverá ser assim tão grande nos próximos tempos, apesar de continuar a ser grande, porque o BCE continua mais lento? Portanto, um dólar forte tem um problema a nível mundial, porque todos os países, especialmente os países emergentes, se indexam um bocadinho contra o dólar e dividam-se em dólares e fazem o seu comércio internacional em dólares. E, portanto, os Estados Unidos, ao longo do último ano, têm sofrido várias pressões diplomáticas na tentativa de que o dólar não se aprecie tão depressa e que as condições monetárias não apertem muito depressa. Eu penso que as empresas já notam nos seus resultados que estão a sofrer um bocadinho pelo dólar ser forte, ou seja, quando vendem outras moedas, vendem menos dólar, e isso também tem trazido aqui alguma pressão para cima da mesa, e o facto, com estes dados estatísticos, como nós falámos na primeira parte, poder permitir subidas de juros mais pequenas por parte da Fed, vem trazer esta expectativa que o euro possa recuperar uma parte do terreno perdido. Mas a verdade é que, se pensarmos no enquadramento geral, pouco mudou. Portanto, existe muita incerteza ainda em cima do mundo para 2023, nomeadamente no capítulo guerra, não guerra. Portanto, será que vamos a caminho da paz ou será que no outro extremo a China até pode invadir Taiwan e abre-se outra frente? E também no capítulo do crescimento económico, que é todas as empresas estão ainda não é notório nos dados do crescimento do PIB, não é uma recessão, mas todas as empresas, especialmente as grandes empresas americanas, têm entrado a comunicar isso e têm havido até despedimentos em empresas que historicamente não têm essa marca, como a Amazon, como o Facebook. Portanto, são empresas que têm, ao longo dos últimos anos, contratado muita gente e despedido pouca. E neste caso, os layoffs já se instalaram também nestas empresas. Portanto, há um sinal claro que vamos entrar numa recessão, mas ninguém sabe a profundidade dessa recessão. Portanto, neste ambiente de incerteza que se prevê para 2023, o dólar continuará a ser um refúgio, porque em caso de incerteza acaba por continuar a ser a moeda de refúgio do mundo, não é? A moeda de reserva, e apesar de alguns países estarem a fazer um trabalho notório a contrariar isso, como a China, a Índia, a Rússia e alguns países árabes, mas o dólar deverá manter-se forte. Se é nestes níveis, se é ali 1,05, 1,07, entre 0,97 e 1,07, diria que andaria alguns neste intervalo. Nuno, vem aí a Black Friday e Cyber Monday, são boas notícias para os retalhistas, é também pode ser também um momento importante para tentar chutar aqui a recessão, ou pelo menos adiá-la por algum tempo. Sim, até porque há uma dinâmica que é preciso perceber, que é, se nós virmos as estatísticas de movimentação de carga, especialmente no Pacífico, entre a China e os Estados Unidos, nos últimos tempos, os preços têm caído muito agressivamente, e há muitos rumores que os retalhistas não estão a fazer o estoque para o Natal que fizeram noutros anos. E, portanto, haver uma Black Friday ou uma Cyber Monday muito fortes podem permitir, de alguma maneira, recomeçar a reconstrução de inventários e estimular aqui a produção e a venda de artigos eletrónicos, neste caso há muita consideração da venda de artigos eletrónicos nesta altura, mas também pensar que o consumidor pode estar mais forte do que é percepcionado por estas empresas para o Natal. E, portanto, isso pode ser
uma maneira, se isso for verdade, se o consumidor estiver mais forte, é uma maneira de ter uma recessão mais suave ou pelo menos não tão imediata. E, portanto, é um dado muito importante vermos como é que esta semana corre ao nível das vendas nestes dias muito marcantes. Muito bem. Obrigado, Nuno. Vamos agora para outro breve intervalo e regressamos já.